Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 5º episódio do Very Young Learners Podcast. Aqui vamos mostrar que é possível ensinar inglês em casa para crianças de 3 a 6 anos de idade. Eu sou Marcelo Fernandes e aqui está comigo Roberta Maldonado, nossa especialista em educação montessoriana e ensino de inglês. Tudo bem, Roberta? Olá, Marcelo. Oi, pessoal. Prazer estar aqui de novo. No último episódio falamos sobre as vantagens de ser bilíngue. Se você ainda não escutou, já está disponível em todas as plataformas de podcast. Roberta, como era na sua época de escola essa questão de disciplina e obediência? Na nossa época, Marcelo? Na nossa época. Na minha época, na escola, por mais legal que fosse a professora, era normal que a criança mal comportada fosse ameaçada de perder o recreio, de levar mais deveres para casa, de levar recado para os pais, né? No meu caso, o medo de ser chamada a atenção na frente de todo mundo já era o suficiente para eu não aprontar, né? Meu problema, inclusive, era outro. Eu fazia tudo para agradar a professora. Eu ainda lembro da ansiedade que eu sentia com a mãozinha para cima esperando para responder todas as perguntas que ela fazia, sabe? Hoje eu vejo que isso não era bom sinal. Porque a criança que precisa desse tipo de prêmio, né, nem que fosse um sorriso, a criança cujo bom rendimento está condicionado ao reconhecimento do adulto, ela não descobre o prazer de aprender por aprender. O prazer de trabalhar, né, pela descoberta. Tanto que meu rendimento na adolescência foi péssimo. Eu estudava para passar e para o colégio era uma tortura. Só depois de terminar a faculdade de letras foi que eu realmente encontrei meu propósito e comecei a ter prazer em estudar. Eu lembro da minha época também que tinha um certificado, você ganhava um prêmio de primeiro, segundo e terceiro lugar da sala no bimestre. Isso é bem comum. E o problema que eu achava disso, que geralmente, não me gabando, mas eu sempre era o primeiro, segundo ou terceiro. Só que o primeiro, ele era muito cobrado pelos professores, porque era a referência. Então, esse menino passava a ser a referência para todos os outros. E às vezes não, ele só estudava mais que todo mundo, mas ele não queria ser esse exemplo para todo mundo. E acabava que ele ficava mais constrangido do que feliz por causa disso, né? Então, a gente tem que ver até quanto vale isso, né? Isso sim. Mas assim, você não acha que isso é normal? O adolescente não gostar de estudar? Você diz o adolescente estudar por obrigação? Isso. É comum, mas ao meu ver não é normal não. A forma como eu fui educada, e provavelmente como muitos ouvintes foram, é essa. E muitos vão achar isso normal. Normal a criança se comportar bem para agradar os adultos, normal o adolescente não gostar de estudar, normal o professor ameaçar mau comportamento com punição. Você acha mesmo que não gostar de estudar, não gostar de aprender é normal para o ser humano em qualquer fase da vida? Eu não acho. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que amam aprender, sempre amaram, já foram taxados de nerds, de caxias, mas que seguiram e que hoje seguem crescendo intelectualmente e parecem pessoas até mais contentes do que as que fazem só por obrigação. Isso é o que nós precisamos buscar como educadores, instigar essa curiosidade, o cientista que todo mundo tem dentro de si, em nós e nas crianças, sob nossa responsabilidade. Eu realmente acho que o normal é ter vontade, é ter curiosidade sempre. Você falou que não acha normal o professor punir o aluno por mau comportamento. Na sua carreira de professora, você nunca agiu assim? Muitas vezes, tá? O magistério é muito diferente das outras profissões. Vou explicar isso com cuidado. O engenheiro aprende a ser engenheiro durante os anos da faculdade. O médico, o contador, mesma coisa. Já o professor, ele está em contato com a sua profissão desde criança. Ele é educado, instruído de uma forma
por anos e anos, e quando chega na faculdade, aí eles explicam pra gente, né, os estudantes que serão os futuros professores. Não é assim, é assado. Como você vai conseguir apagar todas essas horas de observação dos seus professores e ser o professor que você quer ser? Nisso, inclusive, pais e professores têm muito em comum. A gente tende a repetir os erros e os acertos dos nossos pais e dos nossos professores, por mais que a gente se instrua. Mas não tem como fugir disso? Tem, e esse é o grande desafio da minha vida como professora montessoriana, porque é possível, né? Assim como é possível ser um pai ou uma mãe diferente dos seus pais. Na maioria dos casos, os pais e os professores fizeram o melhor que podiam, com as ferramentas, com o tempo que eles tinham disponíveis. Se você tem mais tempo e mais informação ao seu alcance, só isso já te dá uma vantagem enorme. Por exemplo, dos meus professores. No mais, além desse tempo e dessa informação, existe a necessidade de reflexão constante. Sabe aquela frase que diz o professor é aquele que de repente aprende? Você conhece? Não conheço. Não, pois então. O professor é aquele que de repente aprende. Isso não é sobre o conteúdo, gente. Isso também é sobre o conteúdo, mas é principalmente sobre ele mesmo, que ele aprende o tempo todo. Você às vezes reage desproporcionalmente a um comentário de um aluno, grita, faz ameaça, perde a paciência. Isso fala mais sobre você do que sobre o aluno. Eu poderia ter reagido de outra maneira? Como eu posso mudar essa situação sem torná-la pior ainda? Eu preciso de ajuda? E essas são reflexões que você tem que fazer o tempo todo como professor. Imagino que como pai e mãe também. Com os pequenos, a gente aprende o tempo todo, só em observá-los. A criança, na primeira infância, te copia, sem perceber, o tempo todo. Seja você pai, mãe, professor, babá, avô, tia, tio. Ela copia seu tom de voz, a forma como você faz as pequenas coisas, sua forma de tratá-la. É assim que ela vai tratar os outros. Então, quando a gente recebe aqueles vídeos da criança fazendo um show, um micro show, você acha que aquilo ali é o reflexo do pai ou da mãe? Eu quase enxergo o familiar ou a professora, porque muitas crianças passam muitas horas na escola. E eu já cansei de ouvir a criança falando como eu falo. E é assustador. Você se vê, você fala, nossa, tô gritando, ou nossa, foi legal isso. Eu falo assim com ela, olha que bacana. É isso mesmo, elas são sensacionais, são os melhores imitadores que eu conheço. Pois ela te copia. E é assim que ela vai tratar os outros, inclusive você, da forma que ela é tratada. Pra você ter uma ideia, criança não sabe o que é ser sarcástica, mas vai te copiar se você for sarcástico. Se você grita, ela vai gritar, e aí é injusto esperar que a criança seja sempre amorosa e atenciosa com você, porque ela só sabe dar o que ela recebe. Uai, mas se eu fosse sarcástico na minha época, tem hierarquia dentro de casa. Se eu fizesse qualquer coisa disso, né, minha mãe, ela que é a guardiã sagrada da casa. Então, eu devia respeito pra ela. Claro, né? Marcelo, mas nós estamos falando de crianças de até 6 anos de idade. Elas não têm esse respeito, esse conceito de respeito. Ela te adora. Seu pai ou a mãe, ela te adora e te venera, tá? E ela vai te tratar da maneira como ela aprendeu. Ela não sabe ser sarcástica, ela te copia. As coisas que ela grita porque ela te ouve gritar. Então ela não tá sendo desrespeitosa. Não tá sendo desrespeitosa. Ela pode estar sendo desrespeitosa, sim, mas o que eu tô querendo dizer é que ela aprende o desrespeito com você. E é aí que entra o grande erro de achar que a criança deve respeito. Como ela vai aprender a respeitar alguém? Já há mais de 130 anos atrás, Maria Montessori sugeriu uma mudança de valores. A infância é a estrada para a idade adulta e é a fase onde o ser humano aprende a amar o outro e aprende a amar a si mesmo. É quando ela aprende a respeitar, como eu já disse. E sabe como a criança aprende de fato a respeitar o outro? Não é quando ela sente medo do outro, é quando ela é respeitada desde sempre. Respeitar a criança, por exemplo, não é dizer sim para tudo que ela quer, tá? Muita gente fica, não, mas então a criança vai virar o rei da casa. Ela é o rei, a rainha. Isso não tem volta. A sua vida agora é dedicada à criança.
Claro, isso se você quiser que mais adiante ela seja um ser humano independente e vá viver a sua vida feliz. Mas nesse momento, especialmente nessa primeira infância, ela é o centro das atenções, gente. Não tem pra onde correr, não. Respeitar a criança não é dizer tudo, não é dizer sim pra ela, tá? Mas é ter paciência de explicar o porquê do não e de sugerir uma alternativa, tá? Com o tempo, ela vai começar a procurar essas alternativas por si só. É assim que ela vai aprender a lidar com a ansiedade, é assim que ela vai aprender a lidar com os problemas da vida futura, né? Da vida adulta, tá? Na hora que os boletos chegam. Bom, isso aí já é outro problema. Bom, mas outra coisa, você fala não pra criança, explica pra ela o porquê do não, ela vai chorar, ela tem direito de chorar, gente, quando ela fica frustrada e chateada com o não. É direito dela e faz parte. Ela não tá fazendo aquilo pra te fazer sentir culpado, não. Ela tá lidando com o não que ela recebeu. E se você quiser oferecer um colo, e é normalmente o que a gente faz, tá tudo bem também. A criança, muitas vezes, não percebe quando ela tá entediada, ou quando ela tá com fome, ou quando ela está com sono, e começa a tentar chamar atenção da pior maneira possível, tá? Muitas ficam agressivas. O adulto, ao invés de perder a paciência, ele deve tentar ajudá-la a entender essas emoções. Tá? A agressividade na primeira infância tem várias razões, muitas vezes, mais do que nunca. O que falta é espaço, falta movimento. A criança precisa se movimentar o tempo todo. E tanto na escola quanto em casa, se espera que ela fique sempre sentadinha fazendo alguma coisa, né? Garantir o direito da criança de se movimentar o quanto ela precisar é respeito. Ficar de olho e tirar os perigos eminentes do caminho dela é respeitar a criança. Respeitar as necessidades dela, mesmo que ela não saiba se expressar ainda. Mesmo que ela não te peça essas coisas. Esse é o papel do adulto. Preparar o ambiente para a criança. Na sala de aula dos Very Young Learners, por exemplo, a indisciplina é normalmente a pontinha do iceberg, né? Por baixo ali está um planejamento mal feito ou imposto, né? Sem considerar as necessidades dos alunos, um professor despreparado ou desmotivado, tem uma turma grande demais, uma sala quente demais e por aí vai. Mas em casa funciona assim também, se você parar para reparar. Ela percebe quando o pai, a mãe ou um adulto na casa não está bem. É um reflexo do que está acontecendo em casa. Ela está dormindo bem? Está comendo bem? Está correndo, se movimentando? Eu tenho tempo para ouvi-la, para brincar com ela? Eu estou bem? Como o meu comportamento pode estar afetando meu filho, minha filha? Tem um provérbio sueco que diz, eu achei tão bonito: procure me amar quando menos mereço, pois é quando eu mais preciso. Colocar a criança nesse lugar de total respeito é entender que ela é um ser em formação mesmo, que precisa de tanto cuidado quanto um bebê, apesar de serem cuidados diferentes. Respeitar a criança vai acabar, inclusive, com essas disputas de poder que muitas vezes acontecem em casa. A criança é egocêntrica, gente. Ela precisa ser assim para aprender a ser independente. Ela precisa ser o centro das atenções agora, para que ela não cresça com uma carência de afeto e uma carência de autoconfiança. Respeitar dá muito mais trabalho do que impor a sua vontade, mas dá muito mais resultado a longo prazo. Uau! Vai ter muita gente que vai concordar e também discordar, né? Faz parte, tá certo. Bem. Como todo episódio, finalizamos com uma atividade que vocês podem fazer com seus filhos em casa. Vamos lá? Então, Marcelo, o objetivo da sessão hoje é desenvolver a coordenação motora fina da criança pintando e, de quebra, revisar ou apresentar as cores do arco-íris, tá? Não se preocupe se o seu filho ou se a sua filha não está familiarizado com todas as cores, tá? O objetivo aqui não é que ela reproduza o vocabulário, mas que se familiarize com as cores do arco-íris através do ritmo e produza um trabalho visual que fará parte do cantinho do inglês, tá? Do The English Corner. O que a gente precisa para começar? Para essa sessão, eu sugiro aos pais que acessem o link do Super Simple
songs, a gente vai colocar aí para você imprimir o arco-íris que nós vamos usar. Imprima 3 cópias, uma para você, uma para a criança e uma de reserva, porque é muito comum que a criança fique chateada ou que cometa algum erro e queira trocar. Conte para ela que ela só tem mais uma cópia. Para aprender a cantar a música, nós também vamos colocar aí embaixo um link desse episódio do Treetop Family, que é o After the Rain. Dá uma olhada, tá tudo escrito aí embaixo para você dar uma olhada e aprender a música, ok? Você não vai passar esse vídeo para criança. Você vai só aprender o refrão. Se você não tiver tempo, eu já vou cantar aqui para você. Red, orange, yellow, green, blue, purple, together. Isso será mais que suficiente para essa sessão. Agora, numa viagem de carro ou quando for hora de assistir alguma coisa, aí sim, você pode colocar o episódio inteiro e observar a reação da criança quando a música for tocada. Você deve ter em casa já tinta, se não, providencie nessas cores que eu cantei. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. Um pincel número 6 ou 8, se o seu filho já tiver familiarizado com o uso do pincel. Se não, se for uma criança entre 3 e 4 anos, use cotonete, ok? Aí você vai fazer as bolinhas. Faz um barulhinho que a criança adora. Você vai fazer primeiro tudo, tá, gente? Eu vou explicar aqui em detalhes. Você vai fazer põe, 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 põe. As crianças adoram, tá? Faça isso. Antes de começar a sessão, coloque todos os materiais que serão utilizados dentro daquela caixa sem que a criança veja. Aprenda o refrão, o ritmo da música que eu cantei para vocês, pois você vai cantar sem usar a tela, como eu já disse. Uma vez a postos, convidou a criança, coloca a caixa em frente de você e abra sem que a criança veja o interior. Você fecha de novo, né? Expressa surpresa, fala, olha dentro de novo, para causar aquele suspense. Você reabre a caixa e uma a uma vai revelando os potinhos de cores de dentro da sua caixa do The English Corner e vai falando red, orange, yellow, green, blue, purple. Você coloca as cores em ordem na superfície escolhida, né? O tapetinho, e mostra agora o arco-íris, ainda sem cor. E aí você vai falar rainbow. Criança, às vezes repete o que você fala. Nessa fase, você não se preocupe com isso. Se ela repetir bem, se ela não repetir, não peça para que ela repita. E essa é uma ótima oportunidade para revisar as cores que a criança já conhece. Você pode apontar para o yellow, para o red e para o blue, se você fez aquela primeira sessão, para ver se ela se lembra. Se não, você fala, pede para ela repetir. Agora chegou a hora de convidar a criança para cantar com você. Mostrou as cores, revisou as 3 que ela já conhece, aí você canta aquela música que eu mostrei, tá bom? Criança normalmente canta com você. Você pode se levantar, fazer os gestos do arco-íris, together, você junta as 2 mãos e faz together, para ela já ir entendendo o significado das palavras. Let's paint! Com essa frase, você começa a demonstrar cuidadosamente o que farão a seguir. Olha, se você decidiu usar o pincel, você convida a criança para ir até a torneira mais próxima. Se possível, deixe que ela encha um recipiente, um copo de água, que aqui eu sugiro que você não tiver aquele banquinho, que arrume um banquinho daquele para criança, para ela ter mais liberdade de usar a pia do banheiro. Deixe que ela encha esse copinho, deixe que ela traga, tá? Tudo tranquilo, devagar. Isso ajuda muito a autoconfiança e a autonomia. Nessa próxima etapa, você vai ter que ter muita paciência, a criança também vai ter que ter muita paciência, porque você vai pintar as 2 primeiras faixas do arco-íris e ela vai ter que esperar. E é claro que ela vai querer pintar junto com você ou já começar. Crianças normalmente amam pintar, mas você vai parar, colocar a mão e falar wait please, tranquilamente, com doçura e com firmeza. Depois que você terminar as suas 2 faixas, aí sim você vai entregar para ela uma outra folha do arco-íris em branco e ela vai poder começar. Agora, super importante, por que você tem que pintar primeiro que ela? Porque você precisa limpar o pincel
entre as cores. Eles aprendem isso e eles fazem com perfeição, mas ela precisa assistir primeiro. Você mostra como tirar o excesso de tinta de cada pincelada e depois que pintar, mostra como lavar o pincel. Com os cotonetes, você só precisa trocar de cotonete. Terminou de pintar, vocês vão colocar para secar e no final, como sempre, that's all for today. Então é isso. Mais uma vez, obrigado, Roberta, por passar pra gente todo esse conhecimento. Obrigada a vocês. Obrigado a todos que mais uma vez cederam um tempinho, né, do seu tempo para ouvir o nosso podcast. Lembrando, toda segunda-feira, episódio novo do Very Young Learners Podcast. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, envie um e-mail pra gente no vylpodcast@gmail.com ou então pelo Instagram, @projetovyl. Abraços, obrigado. Abraço, gente. Boa semana.